Então vamos lá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de NTSL. Nesta aula nós vamos continuar falando aqui sobre os controle de fluxo, né? Já falamos sobre o- os itens aqui for to do, né? E o for down to do, né? Então o que cada um faz, basicamente esse aqui ele vai do início ao fim, determinando um número de períodos, né? E aí ele sai do loop quando isso acontece. A gente determina com valor inicial e com valor final. Aqui a mesma coisa, só que ele faz o inverso, ele vai do valor final até o valor inicial, tá? Então um incrementa, o outro decrementa, né? E agora nós vamos falar sobre o while. Qual é a diferença do while? O while é sobre condição, né? Então a execução da estratégia ao chegar no comando while testa o resultado de condição. Caso a condição seja verdadeira, a listagem de comandos é executada. Então, quando aquilo é verdade, ele entra no fluxo while. Enquanto, né? Após a execução, a condição volta a ser testada, tá? A condição volta a ser testada. Assim, o loop apenas irá se encerrar quando a condição deixa de ser verdadeira. Então, quando aquilo for falsa, ele muda, né? Então, aqui nós temos aqui um exemplo, né? Eu vou simplificar novamente para a gente poder ver isso na prática, tá? Então, aqui vai ser bem simples. A gente vai usar aqui um comando while, tá? Então, o while ele vai entrar aqui, vai verificar para a gente se o fechamento, tá? O fechamento ele é maior do que a abertura, tá? Então, se o fechamento ele é maior do que a abertura, do, tá? Eu vou colocar aqui apenas console.log para a gente poder visualizar aqui uma string. Isso aqui vai ser verdadeiro, tá? Então, beleza. Isso aqui a gente já consegue fazer uma verificação de como funciona isso aqui. Então, vamos entrar no, no modo debug e vamos começar a debugar, tá? Então, olha o que ele faz, ó. O while, o fechamento é maior do que do que a abertura? Não, isso aqui é falso. Então, o que que ele está fazendo? Ó? Então, ele está pulando, tá vendo? Agora, vamos ver ele entrando no fechamento maior do que a abertura. Olha lá, ó. Olha o que acontece, ó. Ó, você vê que ele está plotando aqui, ó, agora o console.log, ou seja, ele entrou no looping. Por quê? Porque agora sim, a condição é verdadeira. A condição sendo verdadeira, né? Olha aqui o que ele diz pra gente, ó. Ó, caso a condição seja verdadeira, true, a listagem de comando é executada. Após a execução, a condição volta a ser testada. Assim, o loop apenas irá se encerrar quando a condição deixa de ser verdadeira. Então, enquanto o fechamento for maior do que a abertura, a gente vai ficar nesse candle aqui, ó, infinitamente, tá? Infinitamente. Assim, ó, e ele executando aqui, tá vendo? Ó, olha que legal, ó lá. Ele até entrou num loop infinito, tá? Então isso aqui é o que a gente chama de loop infinito. Ó, se eu executar aqui, ó lá, ó, verdadeiro, ó, ele não para de executar, tá vendo? Ó? Ele continua no loop, ó, até travou aqui. Até travou aqui o meu código, né? Então, você vê que ele faz exatamente isso, ó. Ó, se a condição ela for verdadeira, ó, ele entra no loop infinito, ó, tá vendo? Certo? E aí a gente pode até fazer de algumas outras formas, tá? Então a gente pode colocar um contador, né? A gente pode fazer algo para esse loop não ficar infinito. Então vamos fazer isso, colocar um var aqui, vamos colocar um i, né? Vamos colocar também um contador, ok? Dois pontos inteiro, ponto e vírgula. Vamos deixar aqui o loop. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer um contador bem básico, tá? Então, aqui, se o while, vamos iniciar aqui, precisamos iniciar, logicamente, o contador com zero, dois pontos igual zero, ponto e vírgula, o i quer dizer, e o contador também. Ok? Beleza. Iniciamos as variáveis aqui, atribuímos os valores de zero, vamos iniciar com zero. Aí nós temos o while, então, para cada fechamento percorre o i, ok? E para cada abertura também vai percorrer o i, ok?
E aí nós vamos colocar aqui um contador. AND. E se o contador, ponto e vírgula, contador for menor do que 10. Tá? To begin. Aí nós iniciamos aqui porque nós vamos ter mais de um item, né? Vou dar aqui um enter, ele já coloca o end. E vamos colocar aqui contador, 2 ponto igual, contador que inicia com um 0 mais 1, para ele ir contando para a gente. E aí aqui fora a gente pode colocar um i igual a i mais 1, né? Que vai para o próximo candle. E aí nós temos aqui o 2 ponto igual. Certo? E aí nós pode pedir para ele plotar aqui, plot i. Vai fazer muita diferença, mas tudo bem. Vamos ver isso na prática agora. Então, entra no loop, tá? Nós temos aqui o contador, ok? Então, vamos pular, ele já vai para o próximo, ó lá. Então, o fechamento é maior do que a abertura? Não, isso é falso, então ele não entra no loop, né? Vamos até o item aqui, ó. Então, ó, aqui, o fechamento também não, tá? Aqui, o fechamento já é maior do que a abertura. Então, ó o que ele faz, ó, verdadeiro, tá? E aí agora, ó, ele vai começar, ó. Começou a contar, ó, 2, 3, 4, 5. Presta atenção, ó, 5 verdadeiros, tá? O que ele vai fazer? Um controlador de loop, para ele não ficar no loop infinito. Quando ele chegar no 10, né? Olha lá, ó, a abertura é maior do que o fechamento. Ele mudou? Não, é verdadeiro. Porém, o contador chegou até 10, ele vai para o próximo, para a gente controlar o loop com um contador. 7, 8, 9, 10. Chegou, o que ele tem que fazer agora? Mudar. Então, mudou, tá vendo? Certo? Então, se eu for executar ele aqui, ó, código e execução, deixa eu parar aqui, na verdade, senão ele vai, ó, vamos executar aqui de novo. Deixa eu entrar aqui e fazer assim, ó. Vamos até esse aqui e executar. Certo? Ó, ele não tá conseguindo mostrar aqui pra mim, mas era pra mostrar. Ó lá, verdade, agora foi, ó. Ó. Ele não tá conseguindo, ele entrou em loop constante, né? Então, o que esse aqui faz? Basicamente, ele só sai do loop, né? Só sai do loop quando a condição ela deixa de ser verdadeira. Caso ela seja uma condição verdadeira, ó lá, ó, ele nem entra, tá vendo? Ó, ele já verifica antes, não é verdadeira, ele vai pro próximo. Entrou na verdadeira, entra no while, tá vendo? Ó, o fechamento é maior do que a abertura, então começa a ser verdadeiro, ele fica aqui no loop, né? Como eu coloquei agora um contador para ele não entrar no loop infinito, né? Ele vai sair quando essa condição aqui, né, for verdadeira, que é a contagem de 10, ó lá. Então quando ele chega no 10, tá aqui ó, o contador, quando ele chega no 10, ele pula, ó lá. E aí a mesma coisa, ó. É fechamento maior do que abertura? Então entra no loop, né? Ó lá. Enquanto a condição for verdadeira, ele fica. Senão, ele vai pulando, ó. O fechamento é maior do que a abertura, ó, o que ele faz, ó. Ele pula, tá? Então, essa é a diferença do while, né? Do que do anterior, que foi o que a gente fez, for to do. Ou seja, recapitulando, para você entender de fato agora o que é for to do, né? A gente incrementa, né? E a gente define o início e o fim, né? Aqui ele descrementa e a gente também define o início e o fim, a gente define a quantidade. O while não. O while ele vai fazer enquanto aquilo for verdadeiro, tá? O while é com base em condição e não com base em valores, né? A gente define lá em cima um valor inicial e um valor final. Aqui a gente define uma condição. Então, quando essa condição for testada, o loop apenas irá encerrar quando a condição deixar de ser verdadeira. Então, é com base em condição. Essa é a base diferencial do controle de fluxo for to do e for down to, né, do while,
tá certo? Então, faça os seus testes, estude para que você possa visualizar também essa diferença. Espero que tenha ficado bem claro, né? Se a gente pegar aqui o item anterior, né? A gente pegar aqui, ó, e só colocar o fechamento maior do que a abertura, para não ficar muita coisa, né? Digamos assim, né? A gente consegue visualizar isso bem claro, ó. Enquanto é falso, ele não entra no loop, tá? Enquanto depois que ele é verdadeiro, ó, ele entra no loop. E aí ele executa o console.log, que é a execução, ó. While, se o fechamento for maior do que a abertura, ele executa. Caso ao contrário, pula direto, né? É isso que o código está dizendo, ó lá. E ele vai ficar aqui infinitamente, tá? Para o resto da vida. Enquanto isso aqui for verdadeiro, ele fica aí executando infinitamente isso aí, ok? Vamos ver isso aqui sendo executado. Na verdade eu quero esse aqui, ó. Vamos ver se ele percorre aqui. Não vai dar porque ele entra em loop logo aqui em primeira, né? Mas eu queria já iniciar ele aqui. Infelizmente não vai ter como a gente visualizar isso. Porque é muita coisa, ó lá. É muita coisa, né? E ele não dá conta, certo? Então, é isso aí. Paz e prosperidade. Até a próxima aula. Um grande abraço.